Olá, feliz dia, um dia abençoado para você que acompanha o modo Feliz de Viver na internet. Há mais de 10 anos, a Verdade Homem Filho de Deus tem sido divulgada na TV. E como presente para você que hoje em dia assiste ao programa a qualquer hora, em qualquer lugar via internet, disponibilizaremos esses 10 anos de acervo para aproximá-los cada vez mais da imagem verdadeira da vida. Que tal? Todo dia um programa do nosso acervo numa tela perto de você. Entre em contato conosco no 0800 770 2600 de telefone fixo e de celular no 0 operadora 11 5074 4180. Você também pode acessar o site www.sni.org.br e participar das nossas redes sociais. Mas não fique somente no virtual não, estamos esperando você em nossas reuniões. Que esse programa ilumine sua vida. Muito obrigada. Olá, feliz dia, um dia abençoado para você que está aí do outro lado da telinha. E para abençoar sua vida com o ensinamento Homem Filho de Deus, está no ar o programa Seite Onoye, o modo feliz de viver em harmonia com a natureza. Sinta-se em casa, viu? Hoje, o preletor Heitor Miyazaki é direto ao nos apontar o caminho da vitória. Abandone a autolimitação. Sua vida não é inferior à vida de ninguém, porque você é filho de Deus. E no quadro de perguntas e respostas, o professor Yoshio Mukai fala sobre como surgiu a Seite Onoye. Então, no momento que nós compreendemos essa imagem verdadeira, é que nós ficamos, vamos dizer assim, livres de todo apego e a verdade. Isso foi o princípio, então, da Seite Onoye, que o mestre começou a divulgar para a humanidade. Você? Fique conosco e permita que uma força divina atue em sua vida, corrigindo, melhorando e trazendo luz a todos os seus projetos, tá bom? Na vida das crianças, todo dia é dia de crescer. Aproveite essa oportunidade e ajude diariamente as crianças a adquirirem bons hábitos, preenchendo a vida delas com alegria e harmonia, presenteando-as com preceitos diários para crianças 2015. Os preceitos diários para crianças 2015 transmitem ensinamentos e mensagens positivas que estimulam as boas ações. Os pequenos receberão a leitura como um gesto de amor de sua parte. A vida do homem provém da vida de Deus. Na criança, vemos a vida de Deus manifestando-se no ser humano e fazendo-o desenvolver-se como uma criança alegre, feliz e rica de personalidade. Educar uma criança consiste, pois, em ajudá-la a exteriorizar com maior facilidade a sua natureza divina. Do livro A Verdade da Vida, volume 14. Leituras saudáveis na infância influenciam na formação e no caráter do adulto, além de lhes garantir diversão e educação. Adultos que gostam de ler foram crianças elogiadas e estimuladas que ganharam livros na infância. Presenteie uma criança e construa uma nova civilização. Para adquirir os preceitos diários para crianças 2015, procure a sede mais próxima de você ou acesse o nosso site www.sni.org.br/livraria virtual. Ou então ligue para 0800 770 2600 de telefone fixo ou para 0 operadora 11 5074 4180 de telefone celular. Preceitos diários para crianças 2015. Mensagens alegres para o modo feliz de viver. Envolva-se, leia para uma criança e cultive a semente de um novo futuro. Seite Onoye, o modo feliz de viver em harmonia com a natureza. Quem você enxerga quando se olha no espelho, hein? Um fracassado, teimoso, que já quebrou a cara muitas vezes, mas segue levando a vida do jeito que dá? Será que você... É só isso, gente? Saiba que há algo superior em você, viu? Acredite nisso. Por isso,
abandone a autolimitação. Quem ensina como fazer isso agora é o preletor Heitor Miyazaki. Muito obrigado. Se você tem um problema, não fora, mas dentro de você, um problema que lhe prende, que impede de você manifestar todo um potencial que você tem, então vamos estudar para que você supere esse complexo, essa autolimitação, esse medo de você vencer. Muitas pessoas estudaram, possuem um potencial muito grande para vencer na vida, mas devido a essa limitação que ela impõe a si própria, é que ela não consegue dar passos largos na sua vida. Chega um momento em que cada um tem que vencer, e essa vitória não é vencer alguém, mas vencer a si próprio. A si próprio no sentido de vencer o falso eu. Esse eu que Deus não criou, precisa ser superado, esse medo, essa autolimitação, essa falta de autoconfiança, são fatores que prejudicam a sua evolução profissional, a sua evolução no seu dia a dia. Outro dia, um rapaz me agradeceu porque havia contado um relato há muito tempo, e ele, ouvindo, assistindo pela televisão, estava com o mesmo problema que um jovem estava há 50 anos. Esse relato desse jovem, muitas pessoas pedem para que eu conte de vez em quando. Então, a princípio, vamos olhar que todo mundo tem potencial, todo mundo tem capacidade. Só que as pessoas olham a si próprio como elástico, como esse elástico. Só olha esse elástico da forma como ele está. Esquece que esse elástico tem condições de se expandir mais. Ele tem não essa limitação, o limite dele não é esse, é muito mais do que esse. Pode alcançar um limite, um espaço, um alcance maior. Assim também é o ser humano, ele pode alcançar, galgar, exteriorizar muito mais aquilo do que ele está fazendo. Então, nesse livro, Leve Avante Sua Vida, utilizarei esse livro. Esse fato que eu vou contar é um fato que aconteceu com um jovem, algumas pessoas já sabem dessa história. No ano de 1959, portanto já se passaram 50 anos. Esse jovem estava no ginásio e ele tinha vergonha, tinha uma timidez muito forte, que não conseguia nem pedir café. Estava na escola, chegava perto da lanchonete, não tinha coragem de chegar até o balcão da lanchonete para tomar um cafezinho. Quando estava próximo aos 4, 5 metros, a garganta travava, vinha aquele nó na garganta e a voz não saía. Então ele voltava para a classe e ficava se amargurando, cada vez mais complexado, pensando no fracasso, vendo as outras pessoas conversando, dialogando normalmente na cantina da escola, e ele não conseguia nem chegar perto. Então, ele começou a lembrar do que a avó dizia. A avó, como era da Seitonei, dizia: pense sempre, você é filho de Deus, você é inteligente e você tem capacidade infinita. Então pense sempre, sou filho de Deus, sou inteligente e tenho capacidade infinita, tudo consigo fazer. Sou filho de Deus, sou inteligente e tenho capacidade infinita, tudo consigo fazer. E ele ficava repetindo isso. E repetia. Dia seguinte, novamente indo para a escola, pensou: hoje eu vou conseguir falar. Chegava perto da lanchonete e novamente a garganta travava, a voz não saía. Então, quando ele chegava em casa, ia diante do guarda-roupa da mãe, o guarda-roupa da porta do meio havia um espelho, ele ficava lá na frente do espelho: me dá um café, me dá um café, me dá um café, treinando a pedir um café. Até que um dia, ele conseguiu chegar até a lanchonete e pedir um café. Quando que ele conseguiu? Quando ele interiorizou aquelas palavras: sou filho de Deus, sou inteligente, tenho capacidade infinita, tudo consigo fazer. Então ele começou a pensar: se o outro consegue, por que eu não vou conseguir? Se o outro consegue, por que eu não vou conseguir? Eu também vou conseguir.
e não pensando na emoção, não pensando no medo, não pensando naquela timidez, não pensando na garganta que travava, ele chegou com uma cara de coragem: me dá um café. E o rapaz serviu o café, ele tomou café, pagou o café e saiu de lá vitorioso. Esse rapaz está falando com você agora, sou eu mesmo. Por isso, vencer essa timidez é compreender a verdade. A verdade vos libertará, disse Jesus Cristo. Sua vida não é inferior à vida de ninguém, porque você é filho de Deus. Deus não fez nenhuma vida inferior, com defeito, com problema, com medo. Deus não criou nenhuma vida com problemas. Deus não criou nenhuma vida com esses itens. Nenhuma vida medrosa, nenhuma vida covarde. Todos são vidas, mesma vida de Deus. Por isso, compreendendo que é filho de Deus, meditando, interiorizando, a todo momento acreditando, isso é ter autoconfiança, si próprio. Confiança é confiar. Você confia nos outros, por que você não confia em você? Acredite em você. Mas muitas vezes a pessoa só fica pensando no fracasso que ela teve. Então, nesse livro, Leve Avante a Sua Vida, aqui se você ler 4, 5 vezes, 10 vezes, quanto mais vezes melhor, você vai gravar no subconsciente. Da mesma forma que você sabe a tabuada de cor, 3 vezes 3, 9, 4 vezes 4, 16, automaticamente o conteúdo desse livro vai ficar registrado no seu subconsciente e aquele medo vai desaparecer. Este mundo está repleto de pessoas que não têm autoconfiança, geralmente esperam que alguém lhe puxem ou ajudem. Porém, as pessoas, se melhorarem na vida com a ajuda dos outros, sem esforço próprio, não conseguirão manter essa melhora por longo tempo. Em outras palavras, é o velho provérbio do Confúcio: é melhor ensinar a pescar do que dar um peixe. Faça com que a pessoa exteriorize isso, compreenda a verdade. E cada pessoa, para tirar esse medo, esse complexo, vai depender dela mesma. Não é uma pessoa externa que vai fazer ela ajudar. É você mesmo que está com esse problema. Pense a toda hora: eu tenho capacidade, eu sou filho de Deus, por que eu não vou conseguir? Eu consigo. E algumas pessoas dizem: mas eu não consigo falar na frente dos outros, eu não consigo falar. Então, escreva o que você quer falar. Leia 10 vezes, 20 vezes, 50 vezes o que você pretende falar. E na hora você vai falar automaticamente. É o caso de pessoas que são gagas, que gaguejam normalmente, mas no momento em que ela vai cantar, não gagueja. Por quê? Porque ela treinou. Então você vê que treinando, você vai conseguir superar, vai conseguir falar e o medo vai desaparecer. Vai desaparecer porque cada conquista que você tiver, a sua autoestima, a sua força, a sua coragem vai aumentar cada vez mais. Mas se você não procurar enfrentar, você não vai sair de onde você está. É preciso desafios, é preciso encarar desafios. Se existe, é porque ainda não conscientizou que é filho de Deus. Se você tem essa inibição, ainda porque faltou conscientização de que é filho de Deus. Você entendeu de cérebro, você entendeu de raciocínio, mas emocionalmente você ainda sente aquele medo, aquele receio. Então, é preciso compreender mais, meditar mais sobre filho de Deus, vida perfeita de Deus, a mesma vida de Deus. Uma pessoa assim acaba achando que os outros julgam negativamente todos os seus atos e faz isso como se fosse um fator totalmente negativo. Isso faz com que ele se iniba mais e mais, cada vez fique mais inibida, limitando a capacidade de comunicação. Então ela, devido ao medo, ela fica travada, devido ao medo, ela fica paralisada e acaba não manifestando aquilo que ela tem condições de manifestar. Tal pessoa julga a si mesma inferior e infeliz em relação aos outros. Ela compara com os outros e sempre acha que o outro é melhor, Deus não criou nenhuma vida inferior ao outro. Uma pessoa hoje pode aparentemente ser inferior a uma outra pessoa, mas em alguma coisa ela é superior. Uma vez eu disse que mesmo uma pessoa simples, que mal sabe ler e escrever, uma pessoa disse: não, mas o senhor é isso, aquilo. Uma pessoa me disse, me elogiando, eu falei: olha, ninguém é totalmente inferior ao outro. Se você trouxer um mecânico aqui
que nem sabe ler e escrever, e querer comparar comigo, em algum ponto esse mecânico é superior a mim. Em algum ponto esse mecânico sabe mais do que eu. Por exemplo, consertar carro, ele sabe, eu não sei. Não é porque ele estudou mais, ele é totalmente superior, não existe isso. Em alguma coisa, a pessoa tem conhecimento mais do que o outro. Por isso, não existe uma vida inferior a outra. Algumas pessoas se desenvolveram mais uma coisa, ou se desenvolveram mais em outras coisas, e é esse desenvolvimento que a pessoa foi conquistando, é uma coisa que ficou nata dentro dessa pessoa. Por isso que essas pessoas que desenvolveram muito habilmente certas coisas, ao reencarnarem, às vezes com 3, 4 anos, mostram um talento fantástico. São pessoas que já fizeram isso em outras vidas. A pessoa nasce com 4 anos, já tem um domínio na bola, ou domínio em alguma coisa, porque já fez isso na outra encarnação. Se você analisar, mas Pelé foi um grande jogador, Zico foi um grande jogador, mas eles treinaram mais que os outros. Treinaram mais que os outros. Ayrton Senna foi um grande corredor em dia de chuva. Uma repórter perguntou, mas Senna, por que você hoje é o melhor corredor em dia de chuva? O que ele falou? Um dia, numa corrida de kart, eu fiquei em último lugar. Estava chovendo. Daí para frente, todas as vezes que chovia, eu ia no kartódromo e ficava treinando. Então ele fez um ponto fraco transformar-se num ponto forte. Mas isso depende do quê? Da dedicação de cada um. Dedicação. Por isso que diz, jovens, desafio fatos que lhe inibem ou causam insegurança. E domínios. Então você lendo esse livro várias vezes, por isso que eu disse, você ler esse livro várias vezes, o nome dele é Leve Avante Sua Vida. Lendo várias vezes, você vai gravando, vai criando aquela força, aquela autoconfiança. Isso vai fazer com que você supere esse medo. Muitas pessoas estudaram, mas nem todos conseguiram grandes êxitos pelo estudo que ela teve. Alguns não conseguiram, apesar de ter um grande potencial. É isso que o mestre Masaru Taniguchi, ele diz, autoconfiança é igual ao motor de um navio. Um navio carregado de coisas ricas, mas não consegue sair do lugar. Mas autoconfiança é exatamente aquele motor que propulsiona, que empurra, que leva o navio para frente. Então a pessoa que tem autoconfiança, mesmo que ela tenha muitos conhecimentos, que ela tenha grandes conhecimentos, mas se não tiver autoconfiança, ela vai ser igual ao navio parado, não vai a lugar nenhum. Então, tendo autoconfiança, você vai conquistar, você vai conseguir. E tendo em mente, eu vou conseguir, porque eu sou filho de Deus, você vai enfrentar desafios. Eu joguei um desafio para mim mesmo. Vou aprender espanhol sozinho. E aprendi a falar espanhol sozinho. Estudando gramática, livro de verbos, estudando, treinando, observando como é que era a pronúncia, e tomei a decisão de não falar portunhol, mas falar o espanhol mesmo, com a pronúncia mais clara possível. Dependia de mim. Sendo filho de Deus, por que eu não vou conseguir? Mesmo da datilografia, também. Naquele tempo, entrei numa empresa concorrendo com teste de datilografia. E naquela época, a máquina elétrica era novidade. Nunca sentei num banco de uma escola de datilografia, mas ficava treinando em casa, treinando. A, S, D, F, G, A, S, D, F, G, A, S, D, F, G, ficava treinando, e a vida é um treino. E passei no teste, enquanto que pessoas que concorreram comigo na ocasião, que frequentaram a escola de datilografia, foram reprovadas. Mas a diferença é, eu treinei mais que eles. Então é importante treinar, cada um pode conseguir isso. Não é que você não é no sentido de ser melhor, é questão de você superar aquilo que está lhe causando um incômodo. Não é? Você está com medo, está com receio, basta treinar. Certo jovem sentiu um temor excessivo dos outros e confidenciou a mim. Parece que todas as pessoas que olham para mim zombam ou falam mal. Veja como é a cômica impressão que ele tinha, diz o mestre Masaru Taniguchi. Disse para ele, ninguém tem tempo para isso. Ninguém tem tempo para ficar observando se você tem ou não tem isso. Mas a própria pessoa que ficava imaginando. É igual você usar uma roupa nova, um terno novo, ou você que é mulher usar um vestido novo, parece que todo mundo está olhando. Mas é a impressão que você tem nessa mente. Você corta o cabelo de forma diferente, parece que todo mundo está olhando. Não, é você que está criando essa imagem, você que está imaginando essa situação. Da mesma forma, quando você acha que
A pessoa está com um complexo, acha que todo mundo está observando e todo mundo está rindo de você. Não é. É você que está imaginando isso. Não ligue para a torcida. As brincadeiras de futebol, não ligue para a torcida. Vai em frente, vai em frente, vai em frente. Supere esses momentos difíceis. Supere esse medo. Não existem muitas diferenças da capacidade dos seres humanos. Não existem muitas diferenças na capacidade do ser humano. Todo mundo tem capacidade, todo mundo tem condições. No entanto, uns vencem e outros sucumbem. A diferença está em desistir ou continuar adiante para superar a dificuldade. Então, esse fato que eu mencionei, de quando estava no ginásio, ajudou muita gente. Porque até lembro de um Paraná, um rapaz loiro, que ele falou, professor, eu estava na mesma situação, tinha medo de tudo. Quando eu vi aquele relato, acabou o medo. Então, todo mundo compreendendo que é filho de Deus, consegue superar, consegue vencer e por que não consegue? Depende de cada um. Compreendendo, você vai superar. Então você, com certeza, se você está na mesma situação, experimente ler 10 vezes esse livro. Então, leve avante sua vida, conforme o título desse livro, e você vai ficar feliz com você mesmo pelas vitórias que você vai conquistar. Muito obrigado. Já é tradição. Todo domingo das 9 às 11 horas da manhã, em mais de 500 pontos espalhados pelo Brasil, você tem um encontro marcado com a felicidade. É o Domingo da Seichonoye, onde você assiste a reuniões alegres, com palestras que ensinam a arte do bem viver e como superar os mais diversos problemas do cotidiano. Como se tornar mais saudável, dicas para atrair a prosperidade, o que fazer para ter uma vida mais harmoniosa e plena. Tudo isso você encontra nos nossos núcleos a cada manhã de domingo e com entrada franca. E mais, livros que iluminam a vida, orientação pessoal com professores da Seichonoye, espaço infantil onde seus filhos aprendem o beabá de uma vida mais harmoniosa e ligada a Deus. Enfim, aqui você encontra amigos, respostas e o conforto espiritual necessário para superar todos os obstáculos. Venha e traga sua família para o Domingo da Seichonoye, o modo feliz de viver em harmonia com a natureza. Confira a nossa programação. Professor Yoshio Mukai, máxima autoridade da Seichonoye na América Latina, é que gerencia o movimento também na Espanha, em Portugal, e quem responde agora como surgiu a Seichonoye. É o nosso quadro de perguntas e respostas, hoje ainda mais especial para você. Confira. É a Seichonoye trazendo a resposta para você. E hoje vamos falar para o senhor Roger, 33 anos. Ele nos pergunta: gostaria de entender mais como surgiu a Seichonoye, né? Como surgiu a Seichonoye? E aqui então temos em mão o livro que deve fazer o dedicado à iluminação. E aqui nesse livro então o mestre explica como ele se sentiu quando recebeu essa mensagem. Certo dia, eu estava fazendo a meditação, pedindo a Deus que me revelasse a verdade. Quando, por acaso, por inspiração divina, surgiu-me na mente um trecho da Sutra Búdica que diz: matéria é insubstancial, sinônimo do vazio. No mesmo instante, ecoou no meu ouvido, como o ruído de ondas, uma voz misteriosa, baixa e suave, porém firme: matéria não existe. E eu pensei em seguida em uma outra frase: insubstancialidade é a natureza da matéria. A voz misteriosa tornou a soar: tudo surge do nada. Todas as coisas fenomênicas são projeções da mente, são originariamente inexistentes. Tudo é originariamente inexistente, portanto tudo surge do nada. Como o homem se deixa levar pela ilusão de que tudo se cria a partir de algo que existe, ele sofre devido ao apego das coisas que julga existente.
E aqui então o professor Masaharu Taniguchi, ele recebeu a inspiração e concluiu que no momento que ele falava, né? Então, mas se tudo não existe, e se a morte não existe, a mente não existe, o que existe? Aí a pergunta, a voz soou para ele dizendo que, né, o que existe é somente a imagem verdadeira. Na Seicho no Ie, nós falamos bastante sobre esse ponto da imagem verdadeira. O que é a imagem verdadeira? É a essência verdadeira que existe dentro de você. Por exemplo, a sua vida, né? Então, o que você é? Você é a vida. Então, no momento que nós compreendemos essa imagem verdadeira, é que nós ficamos, vamos dizer assim, livres de todo apego e a verdade. Isso foi o princípio, então, da Seicho no Ie, que o mestre começou a divulgar para a humanidade. Você é filho de Deus e a essência é a capacidade infinita. Isso foi a mensagem do então mestre Masaharu Taniguchi. Muito obrigado pela atenção. Como despertar a força latente? O trabalho de trazê-la à tona será para todas as pessoas uma alegre e agradável jornada da vida. Este livro, de autoria do professor Seiichi Taniguchi, traz textos curtos e para o autor é de extrema importância que todas as pessoas leiam e compreendam as mensagens nele contidas. Para adquirir esse e outros livros da nossa literatura, procure a associação local ou núcleo da regional mais perto de você. Através do nosso site www.sni.org.br, você pode também adquiri-los pela livraria virtual. Ou ainda, ligue para 0800 770 2600 de telefone fixo ou para 0 operadora 11 5074 4180 de telefone celular. Muito obrigado. Somou-se aos nossos corações a paz que foi transmitida por mais essa edição do programa Seicho no Ie, o modo feliz de viver em harmonia com a natureza. Muito obrigado pela sua participação, viu? Para finalizar, muitas pessoas, muitos deixam o melhor da vida escapar por buracos da mente chamados pensamentos negativos. Essa foi profunda, hein, gente? Então, encha-se de positividade, principalmente agora, onde nós vamos nos entregar nos braços de Deus através do nosso momento de oração. Oração para se desenvolver vencendo as dificuldades. Deus é a fonte originária do universo e contém em si o infinito. Tudo o que existe no universo é imagem do infinito conteúdo de Deus que se projeta continuamente na tela de tempo e espaço. Devido a isso, não há dúvida de que hoje é melhor que ontem e amanhã será melhor que hoje. Mesmo que temporariamente se manifeste uma situação tenebrosa, não preciso ficar deprimido absolutamente. Mesmo quando tudo parece escuridão, o trabalho de manifestação da vida está sendo realizado. Disse que as plantas crescem mais durante a noite. Também a nossa alma, justamente quando a circunstância é adversa e tudo ao nosso redor parece negro, faz reflexões e esforços diversos e então se desenvolve, evolui e progride nos aspectos que foram descuidados enquanto tudo corria bem. Aos olhos carnais, parecem existir dois aspectos na vida, o claro e o escuro. Mas para a nossa alma, ambos os aspectos são oportunidades para seu crescimento e evolução. Coisas más não existem em lugar algum do universo. O mal inexiste originariamente. Tampouco situações decepcionantes e desalentadoras. Minha aspiração é impulso da aspiração de Deus, que está se concretizando através do canal de manifestação que sou. Portanto, desde que eu não o obstrua com minhas próprias vacilações, hesitações covardes e temerosas, infalivelmente essa inspiração se concretizará.